Oi, tudo bom? O crescimento do número de pessoas que moram sozinhas já é realidade nos lares brasileiros. Hoje, o Sobre Política discute o impacto disso na organização das cidades e a necessidade de um novo olhar para as políticas públicas. Esse perfil de morador traz desafios e demandas específicas para áreas como saúde, assistência social e até mesmo o mercado de trabalho. No estúdio, vamos debater o que o poder público pode fazer diante dessa nova configuração urbana. E mais, a gente te mostra como o mercado e as políticas habitacionais já começam a se adaptar a esse novo perfil. Imóveis compactos e funcionais ganham espaço. Tudo isso a partir de agora, no Sobre Política. Um novo retrato das moradias dos brasileiros mostra que cada vez mais as pessoas optam ou são levadas a viver sozinhas. Segundo o IBGE, o número de domicílios com só um morador chegou a 19% em 2024. A justificativa para esse aumento está no envelhecimento da população, nas mudanças dos padrões familiares e também na migração para grandes centros em busca de trabalho. Na reportagem a seguir, a gente mostra que morar sozinho tem deixado de ser exceção e se tornado parte de uma nova realidade social. Ricardo mora sozinho desde os 22 anos, quando decidiu sair da casa dos pais para conquistar mais independência. Hoje, com 28 anos, ele sente que a escolha trouxe muitos benefícios. Ficar só não é um problema para o contador. Na convivência com os meus pais, que são pessoas muito queridas para mim, eu percebi que na minha juventude, no meu ímpeto ali de 22 anos, eu estava passando um pouco do limite, um jovem meio rebelde, por mais que a gente se gostasse, às vezes tinha algumas discussões. E isso atrasava energeticamente tanto a vida deles quanto a minha. Então, deu 22 anos, eu olhei assim e falei, meu espaço não cabe mais aqui, né? É ideal a gente não ser um estorvo, principalmente para quem criou a gente. Eles estão esperando também uma recompensa, né? E a recompensa é ver o filho bater asa e sair para o mundo, né? Então foi mais por isso, para dar um orgulho e para parar de incomodar. E essa não é uma escolha só do Ricardo não, viu? O número de brasileiros que vivem sozinhos está crescendo. Os domicílios unipessoais, aqueles com apenas um morador, passaram de 12,2% em 2012 para 18,6% em 2024. Um aumento de 6,4 pontos percentuais em 12 anos. O dado faz parte da PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. E os homens são maioria entre os brasileiros que vivem sozinhos, 55,1%, contra 44,9% das mulheres. Para essa socióloga, fatores sociais explicam a tendência. Isso ainda não é o comum para as classes mais baixas, mas ele já começa a ser um desejo, acho que de muitas pessoas, seja das pessoas mais jovens, né, realmente de ter o seu espaço, para ter sua liberdade e tudo mais, ou realmente de você conseguir manter uma rotina, manter a vida que você já está acostumado. Né? Então, a gente vê que a gente tem tanto essa situação dessa busca por uma certa independência, quanto também uma certa fragilidade dos laços sociais hoje em dia. De acordo com o IBGE, outro motivo que explica o aumento das moradias unipessoais é o envelhecimento da população. Em 2022, o total de pessoas com 65 anos ou mais no país chegou a 10,9% dos habitantes. Como os idosos estão vivendo mais, muitos deles preferem morar sem companhia. Para se ter uma ideia, em 2024, 40,5% das pessoas que viviam sozinhas tinham 60 anos ou mais. E é legal a gente pensar, né? O que significa hoje, né, você ser idoso, né? Qual idoso a gente está falando? Não é um idoso, muitas vezes, que é uma pessoa completamente dependente. Às vezes já é uma pessoa mais independente, faz suas atividades, às vezes até continua no mercado de trabalho e quer continuar com a sua vida organizada por ela mesma e não ter que, às vezes, voltar para a casa dos filhos ou ir para a casa de algum parente. Esse é o caso da Rafaela, que aos 65 anos vive sozinha. Os filhos, já criados, moram em outros estados do país. Engana-se quem pensa que a rotina da aposentada
é monótona e solitária. Pelo contrário, ela adora a própria companhia, cuida das plantas, cozinha e pratica pedal. Para matar a saudade dos familiares, a Rafaela conta com a ajuda da tecnologia. Autonomia, 100% autonomia. Não se preocupar em dar trabalho para alguém, né? Essa responsabilidade para os filhos, se preocupar com isso. Mas o grupo mais representativo no contexto dos lares unipessoais está na faixa etária de 30 a 59 anos, representando 47% do total de pessoas que moram sozinhas. De acordo com a socióloga, muitos brasileiros não consideram mais o casamento um objetivo de vida e passam a adiar esse momento, o que contribui para a redução dos lares formados por núcleos familiares tradicionais. Então, você tem tanta galera que vai terminar uma faculdade, que vai primeiro esperar se estabilizar para aí começar a pensar em uma família. E aí isso vai estar um pouco mais para frente, né, ali dos 30 anos. Mas a gente também percebe que hoje os divórcios chegam mais cedo. Então, se você pega pelas próprias estatísticas do IBGE, hoje em dia os casamentos eles estão durando aí por volta de 10, 12 anos. Se você pensa em uma pessoa que casou por volta dos 25, 10 anos depois, com 35, essa pessoa pode estar divorciando. Então, a gente vai perceber que muitas vezes a mulher ela pode, às vezes, voltar para a casa dos pais por se sentir melhor e os homens acabam ficando por uma questão de dependência, de pensar assim, se eu for constituir outra família, se eu vou ter outro namoro, tudo mais. Existe essa situação. E diferente do que muitos pensam, morar só não é sinônimo de solidão. Independente da idade, assim como Rodrigo e Rafaele, que conhecemos na reportagem, essa escolha de vida é uma forma de se conhecer melhor, ter mais liberdade e conquistar autonomia. Então ali foi um convite para me conhecer um pouco mais, para ter amor próprio e a partir disso criar uma nova realidade. Assim. Enquanto você tiver saúde, tiver qualidade, vai morar sozinha. É muito bom. Pois é bom entender um pouco mais desse perfil das pessoas que moram sozinhas hoje, né? Você mora sozinha, Júlia? Ainda não, mas eu planejo no futuro. Vai fazer parte desses números também. Com certeza. Bom, a gente faz o primeiro intervalo do Sobre Política, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com o Sobre Política. E viver só pode significar mais autonomia, mas, claro, também mais vulnerabilidade. O crescimento do número de pessoas que vivem sozinhas no Brasil levanta um alerta importante. Nossas políticas públicas estão preparadas para essa nova realidade? Temas como saúde, trabalho, mobilidade e assistência social devem ser discutidos. Por isso, a gente recebe aqui no estúdio o professor de Direito Constitucional da Univap, Isaías Santana. Obrigada pela sua presença, professor. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui e conversar com vocês. Isaías, quando a gente pensa nessa relação entre políticas públicas e essas mudanças sociais, individuais, que a gente vive, né, mais pessoas morando sozinhas, dá para a gente ter uma ideia do primeiro impacto, como a gente percebe isso inicialmente? Porque a minha impressão é de que tudo começa talvez por questões como mobilidade urbana, um maior número de pessoas com veículos individuais, motos, carros. É isso ou não? Está muito distante. Você tem razão. O primeiro grande impacto que provoca é na mobilidade urbana, mas também provoca um impacto muito grande no mercado imobiliário, né? No direito social da habitação. E a médio prazo vai impactar tremendamente nas políticas sociais disponíveis. Porque essa pessoa que hoje mora sozinha, a tendência é quando chegar aos 70, 75 anos, que depende muito de espaços coletivos e de políticas públicas, também vai estar sozinho. E estar sozinho significa não vai ter a família para atender muitas necessidades que a melhor idade provoca no ser humano. Vai depender da existência de políticas públicas. Então, eu diria que essas três grandes áreas são impactadas. A saúde, a mobilidade e a questão do planejamento urbano, né? O senhor falou. Falando da questão do planejamento urbano, pensar muito nessa questão da verticalização, né? Prédios com uma moradia só, já que essa tendência é que cresça mais pessoas morando sozinhas no Brasil, né? Com certeza. E o mercado é mais ágil que o poder público. O mercado logo já vai formulando os seus novos conceitos de habitação, seus novos projetos. O problema é que a gente perde aquela característica de bairro completo.
de espaço onde tenha esporte, cultura, onde tenha lazer, onde tenha estabelecimentos comerciais. Você pode ter o risco de ter concentração excessiva de pessoas e não ter uma vida em comunidade, porque a pessoa que mora sozinho e um volume muito grande não tende a formar aqueles núcleos que vão se encontrar nos clubes, nas entidades sociais, e com isto vai criar uma população dependente de inúmeras iniciativas do poder público. Então, na área habitacional, esse impacto a curto prazo deve exigir do poder público uma preocupação em organizar melhor, organizar os bairros, organizar as múltiplas funções de uma cidade no mesmo espaço, para não deixar nenhum espaço ser dominado por habitação unifamiliar, sem os demais fatores que tem uma cidade viva. Se a gente pensa nessa questão da verticalização, por exemplo, às vezes muitos prédios, muitos condomínios, eles têm ali uma área particular, quadra, ou às vezes uma praça, um parquinho. Isso também muda, tem uma relação com o que o poder público vai oferecer de forma geral, já que dentro do condomínio a pessoa já vai encontrar isso? Como que funciona? Se os clubes, os loteamentos, os conjuntos habitacionais suprirem todas essas demandas, ótimo. O poder público pode se olhar para as comunidades que não as possuem. Mas, via de regra, são adaptações de residência, espaços já ocupados. É verticalização de um espaço pequeno que não tem muito amplo espaço. Dificilmente um novo conjunto habitacional vai para um espaço aberto, a não ser de alto nível econômico. Geralmente, essas moradias voltadas para a classe média baixa, são ocupações de espaços pequenos, de espaços inadequados. E isso, Mavi, provoca um reflexo muito imediato. Você imagina uma casa é demolida em lugar um prédio com habitações unifamiliares, cada uma dessas pessoas tem um carro e todos usam aquelas mesmas faixas, aquela mesma via para entrar e sair com o seu carro particular no momento alto, no momento de rush. Então, há que existir esse planejamento. Como é que você faz? Você tem que colocar índice de ocupação, você tem que reduzir o índice de unidade que pode ser construído ali. E o fator de espaço, mobilidade, quantos carros cabem, quantos podem entrar e sair, não atrapalhar o trânsito no quarteirão, essa conta tem que ser feita e tem que ser colocada previamente na hora de aprovar o projeto, senão depois o poder público vai ficar administrando a buzina, administrando a impaciência das pessoas que querem entrar e sair com a maior rapidez possível. A gente pode dar como exemplo disso, desculpa, Júlia, a gente pode dar como exemplo disso, por exemplo, aqui em São José, a questão do terreno das vaquinhas, né, que é o lugar ali que a gente conhece como terreno das vaquinhas, que já é uma região movimentada e que a partir do momento em que tem um loteamento ali, também tem um impacto no zoneamento, de forma geral, do número de carros que vão circular por ali. Tem duas avenidas nos dois lados, então o trânsito tem que ser integrado. Então você tem que fazer uma terceira faixa em cada lado para amortizar a entrada e saída e não prejudicar, porque nos dois lados daquele terreno são corredores, né? São vias expressas. Então você tem que amortizar por dentro. É claro que os urbanistas das prefeituras têm esse conhecimento e têm essa capacidade de planejar e evitar o que pode acontecer no futuro. Mas, às vezes, a pressão imobiliária, às vezes, a ligação muito forte entre poder público e empreendedor pode dificultar isso e pode não prever corretamente. Por isso é tão importante, né, a Câmara Municipal acompanhar esses projetos de grande impacto e serem realizadas audiências públicas, ouvindo a sociedade, ouvindo os especialistas, para a gente errar o menos possível. Verdade. E uma dúvida que me levanta, né, quando a gente fala dessa questão de morar sozinho, é muito a questão da saúde. Tanto a saúde mental quanto a saúde dos idosos, porque grande parte das pessoas que moram sozinhas são pessoas acima de 60 anos. Como é que o poder público tem que se atentar a essas pessoas, né? Questão de saúde mental, da saúde dos idosos, que são pessoas que precisam mais do sistema público de saúde. Tem razão, olha, a saúde e a assistência social serão grandemente impactados. Se você aumentar o número mesmo de pessoas que moram sozinhas e que não tem uma família na retaguarda, próximo ou acessível, e que não tem um poder econômico para buscar no setor privado alternativa para as suas demandas, isso vai impactar no serviço público. Então, eu acredito que o setor de saúde tem que estar bastante preocupado, planejar, ter esses dados, e o setor de assistência social. Por exemplo, lar.
vai se aumentar, crescer o número de lares. Essas pessoas não podem, chega um momento da vida que não podem viver sozinhas. Precisam de acompanhante, precisam de cuidados. E a vida está sendo prolongada, né? Nós agora, a minha geração vai se aposentar aos 65 anos de idade. A de vocês eu espero que antes dos 70. Mas a gente vai viver até 85 e vocês podem chegar a 100 anos. O que vai acontecer entre 70 e 100 anos? Vai precisar de muita política pública específica para acompanhar uma tendência geracional. E na medida em que esse movimento vai acontecendo, né, Isaías, mais pessoas vão morando sozinhas e o mercado se adapta para receber essas pessoas, né, tanto o mercado de trabalho, produtos, bens de consumo, as pessoas que não conseguem se adaptar a essa nova realidade. Talvez por uma questão, justamente como a gente estava falando, financeira, econômica, né, a pessoa que não consegue morar sozinha, dar esse passo, ela pode ser prejudicada. E que olhar que a gente tem que ter para essas pessoas nesse momento? Eu acho que essas pessoas, se tiver famílias que as acolham, se tiver meios sociais que eles possam compensar, naturalmente vão achar a saída. Eu acho que a gente tem que se preocupar com políticas universais para todos que realmente funcionem e políticas setoriais que acompanhem a evolução da sociedade, a evolução da economia. Quer dizer, o poder público tem que estar refém desses movimentos para verificar. Hoje você tem que aumentar a creche, hoje você tem que olhar a educação especial, amanhã a saúde mental vai ser muito mais importante do que uma campanha A, uma campanha B. Então, essas mudanças da política pública têm que acompanhar para que a gente possa atender a todos, mas sem esquecer de ninguém e atender também as especificidades das pessoas. Perfeito. Isaías, agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Sobre Política, entrevista, conversa, sempre muito boa. Eu que agradeço, disponho sempre. Júlia, quando a gente fala a respeito de mudanças sociais, assim, que afeta várias áreas diferentes, né? Com certeza. E de que a prioridade, como Isaías disse, muda de acordo com esses fatores, né? Economia, o indivíduo, o comportamento da sociedade como um todo, do coletivo. Com certeza. E como ele falou, o envelhecimento da população também é um fator que o poder público tem que ficar atento, né? Para receber essas pessoas e dar mais dignidade para elas também. Sem dúvida. A gente vai continuar falando a respeito disso, mas o Sobre Política agora faz mais um rápido intervalo. Já já a gente volta. Sobre política de volta. Morar sozinho traz mais autonomia, mas também um desafio importante: o custo de vida. Sem ter com quem dividir as despesas, contas como aluguel, luz, internet, supermercado, por exemplo, pesam mais no orçamento. Verdade, nesse cenário, o controle do orçamento doméstico ganha um papel fundamental. Planejar compras, equilibrar prioridades e manter as contas sob vigilância pode ser o diferencial para evitar endividamento e garantir qualidade de vida. No fim das contas, morar sozinho significa, sim, ter mais independência, mas também um cuidado redobrado com o dinheiro que entra e sai. Para entender melhor um pouco do peso que tudo isso tem no nosso bolso, a gente convidou um especialista. Você confere agora um trecho dessa entrevista. A pessoa que vive sozinha, ela tem realmente uma vulnerabilidade financeira maior, né? Claro, por isso é importante ela, se possível, prevenir, né? Diante de qualquer risco, a gente busca mitigar, a gente busca ter uma reserva financeira, por exemplo, de um pequeno percentual que seja, já pode fazer face a gastos com medicamentos inesperados, numa gripe, num resfriado. São realmente momentos que podem ocorrer e que é importante, se puder ser feita uma reserva, essa reserva vai ser muito importante para fazer face a esses momentos de dificuldade. Importante mesmo é não perder o controle dos seus gastos, né, e manter isso
de forma que você consiga não acumular dívidas e acabar colocando o seu dinheiro, a sua pouca receita ali em encargos, né, para dívidas. É importante você consumir, mas consumir com a responsabilidade, um olhar na sua necessidade, aquela essencial, e outro na sua capacidade de consumo, né? As políticas habitacionais começam a se adaptar a um novo perfil de morador, o brasileiro que vive sozinho. Com o crescimento desse público, aumenta a demanda por imóveis mais compactos e funcionais. Mais do que tendência, esse novo modelo de moradia tem exigido atenção do mercado e também do poder público. Segurança, acessibilidade e praticidade são pontos centrais para esse novo tipo de lar. Ter um lar espaçoso deixou de ser a preferência dos brasileiros. Agora, buscar por casas e apartamentos menores está em alta. Segundo um levantamento realizado pela Caixa Econômica Federal, a metragem dos imóveis reduziu 12,75% entre 2018 e 2024, para atender ao novo perfil dos compradores e ao tamanho das famílias do país. Primeiro, a gente pode colocar que é o que cabe no bolso do consumidor, o ticket realmente médio, que vai medir o consumo da família, e realmente é o que encaixa dentro do orçamento familiar, né? Então essa é a primeira premissa. Segundo, que além dessa economia, o público também vê que quanto menor, ele tem menos despesas como um todo, né? E ele tem um trânsito maior e ele pode promover outros investimentos também. De acordo com o último censo publicado pelo IBGE, dos mais de 74 milhões de domicílios do país, em quase 16% viviam somente um morador. Para esse diretor comercial imobiliário, o mercado precisa se adequar ao perfil populacional. Hoje, os apartamentos menores, com a menor metragem, eles atendem não só a necessidade de locações por temporada, né? Períodos curtos, é o short stay. Então, quanto menor o apartamento, a rentabilidade é melhor, como se fosse um quarto de hotel. E também a gente tem pessoas que hoje em dia estão optando por menores espaços, mas empreendimentos completos, confortáveis, né, que ofereça bom gosto no que entrega, mas que tenha menor espaço até para facilidade. Então você tem muita coisa compartilhada dentro do empreendimento. E um dos grandes destaques assim, do mercado imobiliário dos apartamentos menores é a geração Z. Então assim, tem muita gente que não pretende comprar imóvel porque tem deslocamento de trabalho e tudo mais, mas quer morar em apartamentos pequenos, mas que sejam confortáveis, que ofereçam bastante coisa. E também parte da geração Z quer comprar um imóvel menor para criar um patrimônio, porque sabe que esse apartamento menor vai facilitar a vida dele lá na frente. O aumento na oferta de imóveis mais compactos também pode ser atribuído ao turismo de negócios, principalmente em regiões com grande concentração de empresas, como São José dos Campos. A gente sabe que muitos viajantes, muitos representantes, muitos executivos têm a sua parada por aqui. Então é justo que eles não vão se preocupar com uma mobília completa, não vão se preocupar com utensílios, eles só querem realmente ter o mínimo necessário ali. Então uma mobília ajustada, uma mobília bacana é o chamariz. Então esses imóveis pequenos são um grande atrativo para tudo isso. E foi pensando nessas oportunidades que o Carlos não pensou duas vezes na hora de adquirir um apartamento de 36 metros quadrados. O empresário mora sozinho e sempre viaja a trabalho. Para ele, ter um apartamento pequeno é ideal para a rotina. Além disso, o apartamento pode se tornar uma oportunidade de negócio enquanto está fora da cidade. Normalmente eu acabo alugando esses apartamentos ou casas do Airbnb, né, desses aplicativos, e eu vejo o quanto que isso dá resultado, principalmente pelo valor, né, que acaba sendo cobrado. Como é um valor de diária, você consegue, num apartamento menor, rentabilizar muito mais do que se alugar uma coisa mensal. Eu já tinha vontade de investir, eu tenho outros apartamentos aqui em São José, e também para, às vezes, uma necessidade, um dia precisar ficar aqui, estiver viajando, estiver reformando uma casa, alguma coisa, aí eu já poder ficar também hospedado aqui. Mas a busca por apartamentos mais compactos não fica apenas a quem mora sozinho. Para o Caio, que mora com a esposa e a filha, comprar um apartamento mais compacto para a família significa mais praticidade.
Um apartamento menor ajuda a ter menos preocupações com manutenções do dia a dia. Eu acho que a gente já teve uma experiência anterior com um imóvel muito grande e a gente sabe o trabalho que dá, né, a manutenção disso tudo. Então, hoje nos brilha mais o olho uma área menor, morar em um lugar menor. Importante a gente entender que esse movimento tem várias frentes diferentes, como a gente disse, né? Também chega ao mercado. O mercado começa a atender essa nova demanda. Verdade, né, Marvin. Ele tem que pensar em construir moradias com um só dormitório, a verticalização, o planejamento urbano. Tudo isso tem que ser pensado agora com essa tendência de morar sozinho, né? Será que depois desse programa alguém vai rever aí essa ideia de morar sozinho, adiar um pouco o plano, antecipar? Eu confesso que eu tô louca pra morar sozinha, viu? Vamos ver se o pessoal vai repensar também. Exatamente. Bom, gente, termina por aqui o Sobre Política dessa semana. Espero que vocês tenham gostado do programa. Se quiser rever essa edição, é só nos acompanhar lá pelo nosso canal no YouTube. É o youtube.com/tvcâmara-sjc, mesmo endereço das nossas redes sociais, @tvcâmara-sjc. A gente fica por aqui. Até mais. Tchau, tchau.